Pronto, a partir de agora estamos gravando. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vai ser assistido, porque vamos publicar com certeza. Meu nome é Luiz, o professor Antônio Carlos da Graça Souza está aqui a meu convite. Estamos lançando um novo livro, o livro das coordenadas heliométricas, né, que tem alguns conteúdos aí da base da astronomia e tal, parte lá da teoria dos N, que é o meu primeiro livro. E eu convidei o professor Antônio Carlos para escrever um prefácio. Esse prefácio suscitou, não foi, professor, várias conversas nossas. Nós temos. São 30 horas, professor? Mais de 30 32, horas, Luiz. mais de Mais de 30, 30 horas. Em média, era 1h30. 1 hora e meia cada ligação. Cada Então, ligação, desculpa, era. Exato. nós temos uma média de 32 horas de conversa ao telefone. E aí, hoje eu estou muito feliz porque o prefácio ficou pronto, o professor enviou, e nós bolamos aqui de ter essa conversa e ficar gravada para a posterioridade, né? Para a posteridade. Então, a gente está gravando, é um diálogo entre mim e o professor Antônio Carlos sobre o conteúdo do livro e sobre o prefácio que ele escreveu, maravilhoso. Professor, acho melhor lhe franquear a palavra, né? Melhor do que eu apresentar o conteúdo, até porque, como o livro vai ser lançado, as pessoas vão ler mesmo. Da própria teoria do Zenit, alguns já conhecem, enfim, é um livro que já, né, desde 2014 foi lançado. Então, professor, fala um pouco sobre a escrita, como é que foi a recepção do convite e tal, essas coisas, debruçar nos temas, né? Alguns temas também o senhor já conhecia, já me acompanhou lá no Planetário e tal. Isso. Fala um pouco para a gente aí, para quem for assistir esse vídeo no futuro, não sei quantas pessoas assistirão, mas enfim, acho que é um bom documento que fica guardado. Boa noite, Luiz, né? Boa Antônio noite, Carlos da prof. Graça Souza, meu nome. Diretor fundador do Instituto de Astronomia e Astrofísica. Costumo muito me intitular como pesquisador em astronomia e astrofísica. E para mim, tá bom, ok? Obviamente, Luiz, que eu fiquei muito honrado com o seu convite. Primeiro porque é algo assim inusitado. Porque se falar de teoria dos... Não, falar de zênite solar ou de qualquer objeto celeste, tranquilo, são coordenadas, né? Posições, astronomia de posição. Então é muito fácil de falar, não tem problema nenhum. Quando você então lançou esse teu livro, e eu tive acesso no Museu Parque do Saber, naquela apresentação, eu fiquei super curioso. Imediatamente vocês estavam conversando lá e eu já estava lendo olhando, até falta de atenção e de educação, de certa forma. Mas eu estava já curioso, porque eu já tinha ouvido falar na teoria do Zen, tinha assistido aquelas reuniões lá na AB, né? E, logicamente, conhecia algumas coisas, mas o livro estava chegando na minha mão, nas minhas mãos naquele dia. E esse convite foi uma coisa assim, espetacular para mim. Primeiro, pelo fato de sempre ter trabalhado em física solar, né? Durante quase uma década, né? Observador solar durante esse tempo, observador e pesquisador. E, obviamente, logo em seguida, eu parti para a radiação solar, né? Brasil, logicamente, todo o globo terrestre, como parte complementar desse trabalho. Obviamente que, nesse convite, quando eu comecei a me aprofundar nisso, óbvio que, diante do que você já havia dito, algumas inconsistências, né, o fato de você tentar gerar a sua teoria para outra latitude, as questões voltadas à temperatura local e tudo mais, então eu percebi que talvez ali precisasse digamos assim, alguns ajustes, melhorias, né? Se me permite dizer dessa forma. Claro. E, então, obviamente que meu prazer começou a partir dali. Então, não tenha dúvida, foram horas e mais horas. Eu não tenho horário para trabalhar no computador, né? Então, eu chego aqui, digamos, 9 horas, posso sair 2, 3, 4 horas da manhã. Então, eu tenho essa coisa comigo. O computador já anda ligado o dia todo, nem desligo ele. Bom, diante disso, eu comecei a escrever o prefácio. Nós vamos ver realmente de que forma você vai adequar esse prefácio, porque ele é diferente, com certeza, dos outros. Diferente porque eu quero que seja, não. Porque existem análises, eu pontuei isso para que fosse melhor entendido a intenção da leitura do teu trabalho e do que eu poderia também colaborar. Porque não só escrever. A gente escrever, eu costumo dizer, escrever algo, ainda mais um prefácio, não tem dificuldade nenhuma. Mas quando você tem, de certa forma, você se põe no compromisso de auxiliar
e conduzir algumas coisas. Logicamente, eu costumo dizer assim, a minha experiência na área de física solar, radiação solar, são de décadas, né? De física solar são 44 anos. Eu comecei em 78, com 17 anos de idade, já era um pesquisador a nível nacional, né? Digamos assim, convidado e treinado por Marco Amédio Rangel Nunes, do Observatório Nacional, CNPq, e ali sim minha vida mudou assim de forma repentina. Digamos assim, eu praticamente acertei na loteria naquele dia, que foi aí que a astronomia entrou e é um vírus danado. Não encontrei antídoto até hoje para conseguir sair. Mas tá bom, tá tudo bem. Eu acho isso assim maravilhoso. Mas vamos ao que interessa. Vamos então abrir a tela do texto em Word para a gente começar então a ver as pontuações. Lógico, não só passa a encarar isso na sua visão como um prefácio quando você achar que o formato tem que ser ou precisa ser diferente do que está sendo apresentado agora. Visualiza o prefácio, para mim aqui ele já apareceu em tela. Deixa eu botar uma lunetazinha aqui, porque... Mas é nada não, é porque a tela... Tá bom, o Posso tentar espaço... aumentar o tamanho da letra, quer? Eu posso tentar aumentar. Não, fica tranquilo, né? Dá para ter uma noção realmente aí. Bom, essa parte introdutória eu faço... Deixa eu tentar mudar a letra, porque até para alguém for assistir depois, pode ficar Sim, muito pequeno na tela. Deixa eu só ver se certo, consigo botar uma letra um pouco maior, isso, vai ajudar, inclusive, vai gerar mais páginas, mas ajuda a leitura. Nossa, certo, e agora e de quem também assiste depois. isso. Pronto, tá aqui. Vamos botar uma letra grande, por exemplo. Deixa eu botar uma letra, sei lá. Você mudou o corpo de letra, né? Talvez mude uma tabela que está aí. Ela está... Ah, sim. Configuração da tabela, né? Eu vi que tem uma vai tabela. mudar porque realmente é corpo de letra, né? Pronto. Vamos fazer o seguinte: É, não salvei, tá aqui. certo. Se ficar ruim, em qualquer momento eu posso dar um comando de voltar aqui de Lógico. volta. E também está salvo, de qualquer forma, não vai prejudicar. Logicamente, o lado direito está cortado por causa do tamanho da letra, né? Que você aumentou, Está cortado correto? para você? Olha, Luiz, vamos fazer o seguinte: volte ao padrão anterior, por favor, e a gente vai, eu já sei mais ou menos em cada ponto, Mas não como eu vou cortou, não, fazer. professor. Ele está inteiro na tela. É isso, não cortou, não. Repare, é porque a letra agora está Ah, sim, grande. entendi. Entendeu? Entendi, tá certo, beleza. Aí Bom, facilita a leitura e facilita para quem vai assistir também conseguir ótimo, ler. É Joia, isso. sem problema. Bom, logicamente que eu agradeço, né, pelo convite que você realmente fez para participar desse seu novo livro, né? É o que eu falo aí. Professor, vou ter que lhe interromper. Obrigado eu, a honra é minha. Tá. Beleza, agradeço também. Bom, Obrigado eu. o que eu digo normalmente nessa pequena introdução aí, que você realmente vai ver realmente como é que ficaria a, a colocação disso em forma de prefácio, ou não sei, você vai se virar aí, porque desse prefácio eu comecei a ver isso como um tema técnico e com abordagens técnicas, que precisava de uma introdução, que realmente eu fiz a introdução, e logicamente o que, é que eu digo aí? É óbvio que Professor, vamos anunciar logo aí para quem assistir esse vídeo a novidade, que é o seguinte: diante das nossas conversas e dos dados que você tem em mãos, vamos lançar um novo livro, Teoria do Zenit, embasada com muitos dados, né? é isso. Então vamos logo dar essa notícia para quem está assistindo, que vem por aí um novo livro, Teoria do Zenit, e agora embasado com os dados todos da pesquisa e da expertise do professor Antônio Carlos Graça, que tem tantos dados, né? Então é isso. Obrigado, Essa amigo. é uma das novidades que eu queria divulgar também. Eu Pré-anunciar. estou me aguentando, já estou anunciando logo. Vamos lá. Não, mas foi bom, é bom, porque realmente para mim eu me senti Exatamente. também honrado com esse segundo Claro, honra convite. minha. E esse E, prefácio, ele não é só teoria do Zenit, né? O livro enfim, começa com teoria do Zenit, porque é de onde parte o construto do meu trabalho. correto, E aí tem os exatamente. outros achados. E Sim, aí você se debruçou nela, ok, ótimo, e vamos colocar o prefácio do livro novo. certo. Mas lançaremos sim uma outra edição teoria do Zenit com muitos dados. É isso aí. Inclusive, também aquela ideia que você ainda não sabe, que eu acho que você vai gostar, uma coisa bem mais ampla, e depois, lógico, nós vamos discutir também a respeito disso para chegar também em comum acordo, né, do que é possível em termos de futuro para esse novo livro, que eu já aceitei de bate pronto imediatamente. Bom, o que eu digo nessa parte aí, Luiz, claramente é que, para mim, a honra foi também do ponto de vista de estar trocando informações com você e fazendo com que o que está no teu livro,
principalmente teoria do Zenit, que pudesse ser aproveitado também para mim em termos de pesquisa. Quando você falou em teoria do Zenit, e aí sim, uma expressão que eu uso muito, né, nesse prefácio, você tentou encontrar um período para o verão, um período de extensão para o verão, que é uma das intenções da teoria do Zenit, logicamente é essa, e você, então, se deparou com aquela questão de projetar aquele mesmo tempo, aquele mesmo, digamos assim, quantidade de dias que se estabeleceu para, a partir do zênite daquele local, você, então, projetar essa faixa térmica. Óbvio que quando você fez isso, você, óbvio, encontrou algumas dificuldades. Também, a princípio, eu percebi muito isso quando eu tentei ir para o confronto, as pesquisas sobre radiação solar. Eu digo, não está batendo, tem alguma coisa aí que precisa ser ajustado. E aí, então, eu tomei a liberdade, vinha lhe dizendo isso com o passar do tempo, com essas mais de 30 e tantas horas, né? de trabalho. Você colocou isso no prefácio, porque isso tem que estar no seu prefácio. Não, rapaz, vai ser colocado. Eu agradecimento para você, eu também vou colocar isso. Não, assim, eu tenho uma parte inicial desse prefácio que eu lhe disse mais cedo aqui, olha, ele não é extremamente definitivo. Aí tem coisas que eu vou falar para você que precisam ser colocadas para evitar dúvidas. E aquelas coisinhas mal intencionadas que eu sei que sempre existe, que não me incomodam de antemão, porque eu sei da minha capacidade, tá? Então, eu tento estar sempre preparado para dizer, bom, você acha que estou errado? Tá, então, primeiro você me prove onde estou errado. Traz os dados aí, né? Se tiverem mostra dados, está o erro aqui para a gente... Ciência é assim, né? Como no mundo de hoje... ciência é assim. É isso. Como no mundo de hoje a internet está aberta aí a um monte de informações, e eu costumo dizer, são informações, graças a Deus, públicas, que você encontra ou não de acordo com a pesquisa que você deseja. Quando você não encontra alguma coisa, é que o mercado está deficiente. Ele precisa de algo para que essa lacuna seja ocupada. Né? Sim, então, concluindo aí, eu digo que, para mim, foi fantástico para a gente fundir esses dois trabalhos. Ou seja, esse ajuste, que eu chamo de ajuste da teoria do Zenit, né, para chegar ao teu objetivo de uma maneira confortável e saudável do ponto de vista científico. Né? Para evitar aquelas especulações, né, torcer pescoço para lá e para cá, como dizer assim, passou alguém por aqui? Não, eu não vi. Você sabe que eu travo uma batalha nesse sentido também. Com você não acontece porque você é da área, mas no meu caso, você conhece a história. Quando eu escrevi Teoria do Zenit, eu não tinha formação na área, né? Então, eu tinha formação em contábeis, imagina, e um mestrado em administração. Certo. E aí vem a Teoria do Zenit na minha cabeça. Eu corri na internet, pesquisei, não tinha nada parecido. Encontrei uma proposta até de mudar a estação do meio do lado para a diagonal, que é uma coisa que suscita sempre nas palestras, que é uma dúvida que eu também tive quando o professor explicou no segundo grau. Isso está narrado na introdução da Teoria do Zenit. E aí, por não ter formação da área, o trabalho encontrou N resistências. Era um negócio assim absurdo na internet. E as pessoas tentavam desconstruir, dizer, não, loucura, não serve, não vale, não é ciência, imagina. Não é ciência. Não é ciência, imagina. Meus amigos lá do Instituto de Física, quando eu cheguei em 2011, a primeira vez para apresentar, disseram, como não é ciência? Aí é como o Brum, né? O comportamento do cientista. Isso. Quando eu chego na sala de Brum, professor, eu tenho um trabalho assim, data aqui e tal. Ele fez, não sei, traga seu trabalho para a gente pesquisar e você vai dar uma aula aqui no curso de astronomia. Olha aí. Ave Maria. Então, ciência é isso, esse é o comportamento, né? Acho que é isso. Algumas pessoas ficam, não, eu sou o doutor, não, eu tenho conhecimento aqui, você está falando uma maluquice aí e tal. É nessa linha. Então, assim, a variação teve um problema pior, né? A variação, eu não gosto nem de falar assim em público, porque eu sei que esse vídeo vai ficar público, mas deixa pra lá, melhor nem contar. Tá. Enfim, vamos seguir. Quando você fala dessa resistência que você teve, graças a Deus eu não tive. Porque eu tive a sorte de começar com o melhor profissional da área de física solar. Então, era o cara. Então, Marcomédio Rangel Nunes, eu que existia de melhor e pesquisador solar há muitíssimos anos antes de mim. Então, eu fui pego de surpresa. Aquela história. Eu não pensei que minha vida ia mudar em poucos meses
e me tornar um pesquisador profissional, e assim foi fantástico. Então, o que eu vi nisso? Eu vi credibilidade de alguém que não conhecia o outro, que era meu caso, eu só sabia quem era ele só de ouvido dentro lá do Observatório Antares, né? Que eu tenho uma honra muito grande ter participado de todo aquele parte do início do Observatório. Eu consegui realmente dar uma contribuição o máximo que eu pude nessa área, sei que eu consegui, né? Em função realmente do que foi publicado, essas pesquisas, inclusive, havia uma troca de informações e dados com o Boulder, no Colorado, hoje que é o conhecido NOAA, antigamente tinha um chamado SESC-PRF, que era o NOAA de uma maneira, digamos assim, mais voltada ao Sol, às pesquisas solares. Então, o NOAA hoje, como trata de vários tipos de pesquisas, né? Mas eu me lembro que nós utilizávamos dados trocados com Boulder, Colorado, Zurique, Sidik, na Bélgica, e mais um outro agora que eu não consigo me lembrar. São 44 anos, realmente a mente não dá para lembrar de tudo. Mas vamos voltar aqui, meu amigo, senão a ansiedade é grande. Né? Vamos lá. A minha não está cabendo em mim. Ok. A ansiedade nem a alegria. Isso. Olhe bem, quando eu comecei a ver a tua proposta da teoria do Zenit, e me incomodou o fato de que não havia uma inconsistência muito grande, que eu disse na estante, com relação a você estar em um determinado Zenit de uma capital, de uma cidade, e você tentar, então, projetar aquilo dentro da tua visão, né, dos 45 dias que você fazia, e quando você avançava ou retrocedia, no caso, você trabalhou muito dentro do Hemisfério Sul. Você estava ali ligado a Salvador, que era o princípio inicial das suas pesquisas, e, óbvio, a zona intertropical que está ali coladinho, 11 graus, 43 minutos e 11 segundos, né? Eu acho que é isso aí. Enquanto Salvador, acho que era 12,49, é isso? É quase 13, Salvador é 12,9. Na 12... Barra já dá 13 alguma coisa. Certo, isso, pronto. Então, eu comecei a ver que eu precisava aproveitar a teoria do Zenit e encaixar ela com as pesquisas de radiação solar. Então, foi que eu notei. Nas pesquisas de radiação solar, eu nunca quis apenas chegar aos resultados e publicar. Não era. Minha intenção sempre é para que vai servir esse tipo de trabalho. Eu vou contribuir com o quê? Porque não adianta, rapaz. Eu acho uma maior estupidez você simplesmente só publicar e aquilo não servir para a população. Então, claro. Eu acho que assim, a população está pagando teus cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, sim, através das federais, né? Não importa como. Então, acho que o povo tem que ter uma contrapartida do que você, pesquisador, está fazendo. O Observatório Antares era do Estado, claro, dinheiro público. Então, eu tinha que levar aquilo para uma análise pública, para aquilo tinha que servir, de certa forma, para alguma coisa. E serviu ao longo de todos esses anos. Quando eu, então, comecei a pesquisar radiação solar, o meu interesse era diretamente a questão da saúde e o bem-estar social. De que forma? Radiação solar, câncer de pele, doença dos olhos. Então, foram duas coisas que sempre me incomodaram quando eu fiz a primeira publicação, inclusive essa publicação. Eu não fiz questão de sair buscando nenhum tipo de revista importante, não. O próprio Instituto de Astronomia, foi eu que fundei, sua sede própria, tamanhozinho considerável. Tá? Eu realmente poderia produzir aquilo da forma científica através de uma publicação nossa, que é a Pesquisa Astronômica e Astrofísica, que é o que chama de PA e A. É muito comum a gente colocar as siglas, né? Então, PA e A é Pesquisa Astronômica e Astrofísica. Então, sempre tudo que eu quis, eu publiquei nele e, obviamente, distribuía para quem interessasse, ou inicialmente para quem eu achava que seria interessante. Então, quando eu comecei a moldar a teoria do Zenit, juntamente com a questão da radiação solar, e aí eu vi que tinha essa questão do ajuste, não estava legal. Eu digo, não, tem alguma coisa aqui que precisa dar uma melhorada. Vamos chamar de melhorado, logicamente eu sei que isso vai te ajudar, nada diferente disso, eu acredito. E aí o que acontece? Essa luta de 2014, eu já vinha, digamos assim, quando eu lancei o meu projeto Astronomia das Escolas, né, com o apoio do Museu Parque do Saber, eu levava as turmas todas para lá, inclusive
Tinha colégio que chegava até 590 e poucos alunos, né? Durante uma semana de apresentações, lotava a sala do museu, e graças a Deus chegou um ponto de dia nós temos que colocar mais ou menos 25 cadeiras plásticas, porque lotou, encheu, e só tinha aquela forma para não fazer uma sessão separada apenas com uma quantidade pequena. Maravilhoso planetário. Eu tive uma preocupação muito grande de que essa pesquisa servisse para algo, para a população. Então, eu tinha que pensar em saúde e bem-estar social. Porque quando você está falando que a radiação tem um índice altíssimo em determinado ponto, quem pratica esporte, saúde. Pessoas que vão para a praia, que vão tomar aquele solzinho, né? Vitamina Não D. tem noção. Sim. E o cidadão abre o livro está dizendo a ele que o verão começa 21 de dezembro. Aí ele está outubro com o sol na cabeça dele, entre Salvador e Feira de Santana, ele não sabe disso. Essa informação não está prestada em lugar nenhum. Isso. Isso eu acho ignorância muito grande. Você fala do câncer de pele, eu procurei uma vez a Sociedade de Dermatologia. SBD. Eles tinham uma campanha, saía um caminhão do litoral do Rio Grande do Norte, que é uma capital bem a norte, quase no Equador. Isso. O caminhão saía do Rio Grande do Norte, ia descendo até o Rio Grande do Sul, as capitais todas do litoral. Certo. Beleza. Que dia o caminhão sai do Rio Grande do Norte? No dia que inicia o verão, 21 de dezembro. Onde está o sol nessa data? Lá em São Paulo. Aí o caminhão está no Equador, ou seja, não é o dia mais quente lá, nem mais sol. Beleza. Lá vem o caminhão, pam, descendo, e vai o sol subindo. E aí foi previsto para chegar no Rio Grande do Sul, pense aí, no fim do verão, que a data é 21 de março, e o sol está onde? No Equador. Exato, é tudo meio estranho, né? Rapaz, quando eu vi isso na televisão, eu disse, meu Deus, para tudo. Peguei o Google, abri, peguei o telefone, liguei, fui atendido por uma secretária, coitada, que com certeza não tinha noção de nada. Certeza. Eu disse, minha senhora, pelo amor de Deus, a senhora tem que me botar em contato com alguém da diretoria. Ela deve ter pensado que eu era um doido, né? Isso. Aí, olha só, vocês estão fazendo uma campanha aí completamente equivocada, o sol está exatamente ao contrário. Não adiantava. Eles não ouvem. Realmente, eu passei um negócio impressionante. Ali devia ter verba rolando para alguma coisa, porque você tem que bancar o caminhão, bancar o produto, bancar a divulgação. Aquilo está em jornal, aquilo está na TV. A TV vende espaço, todo mundo sabe disso, né? Exatamente. Então, imagina como é que vai um cara de Salvador, que nem da área não era, né? Sim. Nem da área era, com uma teoria na cabeça, que é o que era a teoria do Zente antes do livro sair, né? Isso. Quando o livro sai pela Edufba, que é assim, com o acolhimento do professor Brum e de toda a turma da física, que me acolheu muito bem quando eu comecei a apresentar lá em 2011, né? Graças a Deus. O trabalho vai para a internet em 2009. Sim. Eu falo com o Bruno em 2010. Em 2010 já fiz palestra no Estúdio de Física com ele. Sim. E aí já era virada do ano, como o curso sempre é janeiro, certo. Já apresento no curso a partir de 2011. É super bem recebido, todos me receberam muito bem e tal. E aí o livro sai em 2014. Bom, quando o livro saiu em 2014, aí pararam de dizer que eu era doido. Tipo, bom, não, esse cara tá falando sério. É como Betzler, às vezes Betzler fala engraçado. Betzler diz, tá falando sério? Variação invertida? Aquele jeito dele, muito engraçado, né? Pode seguir, professor. Tá, então assim, eu falo aqui, eu vou começar a resumir mais, senão a gente não isso aqui não para. Tranquilo, esse papo fica horas. Não, vai rolar aí a noite adentro, e exatamente, quando a gente disser que não, olha o sol nascendo aí. Exato, daqui a pouco vai ter um Zente solar aqui. Isso, exato. Aí eu falo que essa batalha vem travando a questão da radiação solar, a prevenção, combate e prevenção a essas doenças. Eu comecei a travar em 2014, quando eu começava a apresentar o projeto Astronomia das Escolas, né? Então, eu já falava a respeito disso, inclusive eu construí, você vai ver aí, um calendário da radiação solar, que era algo para auxiliar as pessoas dentro de um parâmetro máximo. Porque não adianta as pessoas falarem assim, entre no programa para você ver como é que está a radiação solar agora. Aí o cara entra, as nuvens, chegou um bloco de nuvem lá, logicamente vai diminuir, aí o cara vai para a praia, olha, está mais brando. Aí chega lá, abre de forma avassaladora, e aí olha a radiação no limite máximo. Então, eu acho, às vezes, um absurdo eles tentarem incutir na cabeça que as pessoas já estão culturalmente sabedoras daquilo e que só é entrar, clicar lá no app e vai estar lá a radiação do horário. Acho que não é por aí, não. Acho que tinha que ter um parâmetro baseado no máximo daquele dia.
Não importa se seja no topo da atmosfera ou dentro. O pessoal fala assim, mas no topo da atmosfera não foi filtrado ainda. Sim, quando passa por uma coluna de ozônio pequena. Então, a gente pega as estimativas tanto de Van Helmont quanto de Lassis, que são diferentes. O Lassis é um cara muito mais preciso, e que ele tem uma previsão para realmente você entender onde está a coluna, está mais ou menos concentrada. Logicamente que sempre no Equador ela está muito mais, digamos assim, com menor atuação. Quando ela vai, então, em direção aos polos, ela tem uma atuação maior, né? Bom, aí o que acontece? Eu começo a falar dessa campanha, né, de prevenção e combate ao câncer de pele e doença dos olhos. Em seguida, eu faço, logicamente, para as pessoas entenderem que quem está falando isso aqui é Antônio Carlos, que passou durante anos física solar. Inclusive, uma das coisas que eu me orgulho muito foi o tempo que eu dediquei também à mecânica celeste. Dê uma seguradinha, só volte um pouquinho aí. Só um pouquinho. Isso, bom, tá ótimo. Mais para baixo, amigo, por favor. Um pouquinho só, onde parece efemérides astronômicas. Mais um pouco abaixo. 44 anos. Aí, tá bom, beleza. Então, uma das coisas que eu não me orgulho somente da questão da física solar durante esse tempo enorme, em que foi algo assim que eu sonhei e fiz de maneira muito maravilhada. Inclusive, eu falo de que eu tive 2.344 observações solares ao longo de praticamente 10 anos. Foram muito mais do que isso, porque às vezes eu repetia essa observação de tardinha para ver a precisão da localização do ambiente solar, né, da área que ela estava ocupando naquele momento. Então, eu fazia muito mais por um processo de evolução das manchas solares. E, obviamente, isso foi uma das coisas que o meu ponto de partida. Mas o que eu mais me orgulho foi o fato de, durante 30 anos, eu me dedicar à mecânica celeste e produzir o efemérides astronômico. Ela está com um pH ali, justamente para diferenciar dos que tem FE, né, normal, efeméride normal. Então, o efemérides começou a ser publicado em 2004. E hoje ela está com 780 páginas, com as mesmas precisões dos maiores anuários do mundo. Então, eu costumo dizer que, para fazer, faça bem feito. Porque se você faz algo abaixo do que é melhor, você não tem nenhum respeito por parte de ninguém, nem da comunidade acadêmica, nem de qualquer comunidade científica, amadores. Então, eu acho que você tem que ter um patamar para que você diga, eu aqui tenho observações, eu tenho previsões com extrema precisão e tenho também aquilo com uma precisão menor, porque não precisa realmente chegar a tanto. E eu falo realmente a respeito disso. Então, a segunda coisa que me orgulho, fora a física solar, é o fato das efemérides astronômicas. Pode dar uma continuada, amigo, por favor? A partir daí, eu comecei a me dedicar também às questões da radiação solar de forma paleoclimática. Então, eu comecei a ver mundo passado, presente e futuro. E eu me encantei muito, aí você vai entender daqui a pouco por que estou falando isso, né? Eu me encantei muito com o ciclo de Milankovitch, porque tudo que se via no passado ficava restrito só à forma convencional. E, lógico, você não pode simplesmente se abster de algumas coisas que estão presentes nas questões orbitais. E aí eu passei, inclusive, tem um vídeo, você viu, né? Eu retirei ele por enquanto, porque eu sei que mais adiante nós vamos precisar explorar esse vídeo e eu vou fazer mais uns ajustes para melhorar mais ainda, em que eu falo da questão das estações do ano e falo principalmente das estações, da precessão climática, baseado todo no ciclo de Milankovitch, tá? E, obviamente, eu falo a respeito disso. E eu vou por essa linha de pensamento porque a própria IAU, aqui está no texto também, ela começou em 2006 a fazer grandes alterações, quando ela lançou a questão da correção precessional, utilizando a teoria P03, em seguida ela jogou a P06. Então, essa teoria ela já dizia que não mais teria a chamada precessão dos equinócios, mas sim que era considerado precessão do lunisolar e planetária, e passaram a utilizar precessão do Equador, que é muito mais rápida, e da eclíptica. Então, eles mudaram essa nomenclatura. Eu imaginei, poxa, mudar por quê? Tem um sentido, claro, eles explicaram muito bem a questão do conceito, né? Do que se tinha, por exemplo, a eclíptica
já não tem mais o valor que tinha no passado. A crítica hoje está muito mais presa às questões das estações do ano e a questão do chamado, né, do ano solar, que estabelece realmente a questão do calendário e as estações do ano de uma maneira, digamos assim, mais ajustada. Bom, eu faço aqui uma brincadeirinha, né, que eu acho interessante, que eu até brinquei com você. Eu falei assim que ao analisar os fatos, né, e vi o seu problema com relação às pessoas torcendo o rosto para você. Aí eu fiz uma brincadeirinha e passei até para você naquele dia, que eu acho assim, que os profissionais da área, eles têm uma mania que eu abomino. Torcer a cara para quem está iniciando. Eu não me dei esse luxo de que as pessoas torcessem a cara para mim, porque eu tive um passado assim, avassalador. Eu comecei com um cara grande por trás, dizendo, esse é o cara. Poxa, cara, quem era o cara? Era nada em astronomia. Então, quando ele vira para me dizer é o cara, então assim, este cara que diz que eu sou o cara para fazer as pesquisas, então ele está me valorizando. Eu também tenho que valorizar os novos que chegam em seguida. Independente de qualquer formação acadêmica, claro, é uma obrigação eu também receber qualquer um, qualquer proposta. Talvez seja por isso que eu tenha lido o teu trabalho e ter visto essas caras torcidas. Eu brinco, eu chamo isso de síndrome do torcicolo acadêmico. E é verdade, porque você passou por isso. Inclusive, eu faço uma brincadeirinha mais embaixo aí, que é falta de umidade, atenção. Né? E eu faço essa brincadeira embaixo quando eu digo que o Milankovic sofreu isso. Quantas vezes ele teve um problema sério com a academia que não acreditava nele? Luiz, você me dá um segundinho rapidinho aqui, pode ser? Claro, claro, professor. Breve, muito rápido. À vontade. Tá. Chamou, Val? Aqui eu vi um grito aqui, deve ter sido do lateral. Viu? Hein? Beleza. Joia. Desculpa aí, amigo. Tranquilo. Mas é assim mesmo. Então, Milankovic sofreu isso na pele. E olhe que a academia teve que se curvar a ele. Porque você não levar em consideração dados que fazem parte do movimento dos corpos celestes, nos fenômenos que aconteceram, estão acontecendo, que esse presente é algo que você acaba ficando engessado às vezes. Tem pessoas que se engessam nesse presente e não conseguem projetar futuro. Então, ele conseguiu fazer isso. E aí vieram outros pesquisadores, como o Jacques Lascar, que é um francês, o André Berger, também, que é um trabalho fascinante o dele, que eles começaram a valorizar o ciclo de Milankovic e fazer debates em cima disso. Logo em seguida, amigo, eu queria que você desse mais uma acelerada aí, por favor. Ok, vamos lá. Então, essa parte aí é aquela consideraçãozinha que eu faço a respeito desse torcicolo, né? E você vai ter tempo de ler e no futuro as pessoas também que tiverem acesso ao livro. Pode dar uma continuada para a gente ir sintetizando um pouquinho mais, né? E adiantando também. Eu falei, né? Eu até brinco, chamo de o velho Milankovic, né? Amigo, parceiro, amigão, né? Luiz, deixa eu fazer aqui uma outra consideração importante. Quando se fala muito em academia, aqui no Brasil tem um mal muito grande, e a história que eu brinquei com a síndrome do torcicolo acadêmico. Engraçado, de tudo na minha vida, de todo o meu crescimento na área de astronomia, mecânica celeste, tudo que você imaginar, vieram de fora. A todos que eu, no passado, era muito correspondência, que eu pedia auxílio, imediatamente chegavam as respostas. Eu me lembro muito bem que o cara trabalhava no Monte Wilson, Robert, esqueci o nome do cara agora, imagino, 44 anos, tinha que esquecer mesmo. Eu me lembro que na época eu estava observando o Sol, eu via pequenos ciclos, inexperiência ainda, né? E aí eu falei com ele que será que esse ciclo não seria uma variações para se levar em consideração? Ele retornou em ofício para mim que não, que com o passar do tempo eu ia ver que, na verdade, esses pequenos ciclos faziam parte de um ciclo maior, que não deveriam ser levados em consideração. Então, eu percebi que, durante esse tempo, eu fui muito bem acolhido pelo pessoal de fora. E olha que os caras têm uma bagagem que eu não preciso nem dizer qual é. Inclusive, eu tenho uma coisa engraçada que algumas pessoas já viram aqui.
eu mantive tanto contato com um dos pesquisadores, que o cara é dono de uma teoria em 1980, não quero segurar aqui o nome por enquanto, eu me lembro uma vez que eu falei assim, pai, me mande seu livro aí que eu vejo mais assim as matérias que você coloca e os artigos. Aí ele me mandou um livro e autografou no início para mim do livro, logo no iníciozinho. E eu achei fantástico. Depois, eu não pedi para ele autografar, mas ele simplesmente foi assim, magistral. Então ele já imaginou, olha, esse cara, eu tenho que ter atenção com ele. Essa é a diferença que eu acho com o pessoal daqui do Brasil. Então eu passei a não mais incomodar esse pessoal do Brasil. Eu passei a incomodar os de fora. Me lembro muito bem que James Hilton, um cara muito ligado à parte de asteroides, no JPL e outras instituições também, eu pedia dados, né, das integrações numéricas para poder construir efemérides. Simplesmente o cara mandou um CD lá do JPL, agradecendo. Então, é outro tipo de visão. Então, é com esse pessoal que eu fiz questão o tempo todo. Patrick McIntosh, que foi um dos caras que fez construiu a classificação Macintosh, e que eu e Marcomelli fomos os primeiros do Brasil a utilizar. Então, nós utilizamos essa classificação dele, foi um dos primeiros. Então, ajudamos ele também a, digamos, de certa forma, comprovar as classificações das manchas solares, que era algo novo, digamos assim, dentro no mundo. Né? Bom, eu, logicamente, enfatizo várias coisas aí, pode dar mais uma andada aí, e eu falo aí o seguinte, que, ok, amigo, você fala algo na questão das estações do ano, que são coisas, eu concordo com você, engessadas. As estações do ano têm alguma coisa, eu nem quero discutir que surgiu lá atrás, pessoal nortista, que você coloca isso em concordância total, estou aqui dizendo isso a você, mas eu comecei a olhar isso com maus olhos, porque na radiação solar, e aí nós vamos chegar adiante para comprovar o que eu estou lhe dizendo aqui agora, a radiação solar, do primeiro dia, 21 de setembro, até março, ela está tão explosiva quanto no início de dezembro do verão, ou no meio do verão. Então, eu costumo dizer, isso é um crime para a comunidade, para toda a humanidade. Porque, para a comunidade como um todo, exatamente. Porque imagina você está falando do globo. No mínimo, você está falando das zonas tropicais, norte-sul, no mínimo. Claro. Uma faixa, 23, 23. Claro. Então, é uma faixa longa demais. Então, as pessoas estão se ferrando literalmente, porque aquele raciocínio, eu não quero nem ficar levantando nomes aqui, mas é um absurdo quando faz as pessoas acreditarem que elas podem tomar o sol bonitinho. As flores, primavera, temperaturas amenas, eu falo isso aí no pré-falo, temperaturas amenas, maravilhoso, né? Agora, vai tomar esse sol do dia 20... Vê lá como torra. É só para ter uma noção. Aí daqui a 30 anos, você vai imaginar o que eu tenho, tá um problema aqui, coçando, uma perebinha aqui. Não, isso é besteira. Aí, realmente, hoje, as pessoas estão sofrendo o que passaram há 40 anos atrás. E aí é que eu digo, essa coisa está extremamente engessada demais. Eu sou, juntamente com você, eu encabeço esta ideia de que essa visão educacional, cultural e científica tem que mudar. E eu faço uma colocação também interessante aí, quando eu digo que por que os meteorologistas têm as estações do ano meteorológicas? Porque eles não usam a astronômica, porque eles já dizem, literalmente, que está baseado puramente nas questões do clima. Sim, necessidades, concordo, teria que ser feito isso. Mas aí eu pergunto assim, e as outras áreas? Porque hoje, quando você fala em clima, você está dizendo, olha, 1,5 graus, já estamos alcançando, e acham que as previsões vão realmente bater mais cedo do que se esperava, ou seja, nós não vamos resistir bem a um aumento de 1,5 grau, 1,5 grau, já está em 1,30, se não me engano, mas os caras estão meio desesperados por 0,20, né? E já estão achando que isso vai acontecer bem antes do que estava sendo projetado. Aí, bom, criaram as estações meteorológicas, perfeito. Os anseios e as necessidades se concretizaram a partir do que eles precisavam e fizeram. Bom, eu já vejo que com a radiação solar,
nós temos que começar, eu e você, se você realmente já vem falando isso, agora é que eu estou sendo mais direto com você. Eu acho que está na hora de criar as estações do ano da saúde e bem-estar social. Ou seja, uma estação do ano, porque quando a gente fala muito de primavera e verão, as pessoas já estão infestadas. Primavera não. Primavera é tranquilo. Eu posso ir para a praia, me largar lá, eu vou pegar um bronze. Mas não, realmente não tem essa dimensão ainda. E eu digo aí dentro desse texto que, se com responsabilidade, divulgação, as pessoas, se dê uma segurada, amigo, as pessoas começarem a ver que esses 3 meses que antecedem o verão, né, o início do verão, se fossem considerados como também risco, dos mesmos jeitinho que o verão, no Exato. mínimo, se nós temos 3 meses de verão, no mínimo, esses 3 meses considerados também para a primavera, nós tínhamos 50% de redução nos casos de câncer de pele e doença dos olhos. É óbvio, essa conta é fácil de bater e fechar. Porque se você está trabalhando com campanha de combate e prevenção durante 3 meses, né? Aí a televisão vai lá, os níveis de radiação tá mais 12, mais 3, não sei o que lá. Sim, mas você já está 11, você já está 12 dentro da primavera. E por que essas pessoas têm que passar nessas privações durante tantos anos e chegar lá adiante se ferrarem e dizer assim, poxa, eu tomei tanto sol no verão. Não, meu amigo, você tomou muito sol na primavera e no verão juntos. E você se arrebentou porque você culturalmente foi mal instruído. Então, eu tenho combatido muito isso. E aí Porque eu estou abrindo... ele estudou com um livro que só está escrito com conteúdo europeu, que Sim, diz que começa no solstício. E ele acredita nisso, porque é o que está no livro, né? Então, é um equívoco secular, precisa realmente ser feita uma campanha. Eu procurei, tentei com políticos. Aqui em sim. Salvador, tentei instituir um calendário, alguma coisa e tal. Luiz, eu E vou dessa ser franco. cidadão, eu fiquei super feliz. Mas o objetivo era conseguir botar a data no calendário, né? Sim, Agora eu estou incomodando um deputado estadual. Vamos certo. ver se o Estado consegue legislar, né? Mas temos que Isso. realmente procurar autoridades, pessoas para cuidarem disso, para que seja informada a população, né? Só olha, você que mora nessa zona aqui, cuidado na data tal, o sol está aqui em cima da sua cidade, em Zenit, né? Perfeito. Então, essa tabela tinha que ser divulgada, né? Sim. Mas eu vou um pouco mais longe, Luiz. É assim, eu nunca gostei muito de precisar de autoridades, né? Eu gostaria muito de precisar e ser realmente atendido. Atendido. Eu fujo um pouco, primeiro que eu sou apolítico, eu não tenho um problema, questões partidárias, graças a Deus eu não tenho. Eu trabalhei muitos anos com maquetes e quem me contratou disse, olha, fique ciente que eu vou fazer, chegar o teu opositor aqui, eu vou fazer maquete para ele, só não vou dizer como é a Claro. sua, como eu estou produzindo as suas, mas obviamente eu vou produzir para ele. Não, fique tranquilos, eu entendo completamente. Então, acho que as coisas têm que ser muito claras nesse sentido. Bom, porque o Instituto de Astronomia e Astrofísica surgiu em 2004, mais ou menos, né? Um pouco antes, mas 2004. Porque, assim, quando você vai para uma instituição pública, ou você está dentro de uma instituição pública, você está prestes a ter um futuro meio sombrio, porque alguém aparece mais por questões essa ou aquela, não concorda com sua maneira de atuar e vai que você já entra para um tal esquecimento ou um tal expurgo. Ou, quem sabe, transferido. Eu conheço gente que já foi transferido de instituição justamente porque eu não gostava muito das coisas que... Sabe? Ou seja, não olhou a pessoa, não olhou o profissional. Olhou apenas o que ele, o sentimento dele tinha com relação ao profissional, o que é um absurdo. Então, o Instituto de Astronomia e Astrofísica surgiu por isso, ou seja, independência. Não importa o que diga lá fora, mas o que eu estou dizendo aqui, eu tenho que ter dados, eu tenho que confrontar com outros dados e dizer, não, está errado. Por que está errado? Poxa, estou falando de 44 anos atrás, estou falando de um ciclo de observações, de pesquisa. Eu não estou falando de algo há 10 anos, estou falando de 44 anos atrás e que eu cheguei às minhas conclusões. Então, está errado? Tá. Então, vamos provar realmente onde é que está o erro. Eu faço, por 2 vezes aí, essa colocação. Você vê que eu boto aqui já em inglês, né? A chamada Seasons Health, né? Ou seja, estações da saúde, aí eu, na tradução, botei estações para a saúde e bem-estar social. Isso é uma proposta que eu estou convidando você aqui, né? Para encabeçar junto comigo isso. Então, quando você fala muito das questões políticas, eu acho que, se nós tivermos dados suficientes, a questão política ou acadêmica, ela vai ficar em segundo plano. Porque chega uma hora que você
chama a responsabilidade dessas pessoas dizendo: por que é que você, ao longo de tanto tempo, dentro da sua universidade, você não alertou as instituições e as pessoas têm que hoje engolirem 200 e tantas mil pessoas previstas pelo INCA para esse, tá aí também, esse triênio agora? Por que que em 2014 eram 183 mil? Realmente lembrar de tudo é complicado. Mas você vai ver aqui, 2014, nós estamos em 2022 e esse primeiro triênio os caras estão botando 220 mil casos. No mundo, são milhões, está aqui também. Aí eu pergunto, por que é que a gente tem que ficar engessado nisso, não alertar as pessoas e assumir a responsabilidade que você, Antônio Carlos da Graça Souza, está dizendo que tem algo errado. E esse algo teria que ser corrigido. Então, você vai ter que bater a cabeça na parede para poder ver se arrebenta e enxerga o outro lado? Não tem problema. Dá murro em ponto de faca, eu dou se precisar. Eu já venho fazendo, de certa forma, isso. Então, como eu tenho essa independência, eu parto de uma forma muito com liberdade. Porque não tem ninguém para trás. Rapaz, não faz isso não, porque isso claro. É complicado. Você vai para sofrer muito. Não, não vou sofrer, porque já está tudo pronto. Então, não há sofrimento. O maior sofrimento é em saber que as pessoas morrem por desinformação no mundo inteiro. Eu não estou falando de Brasil. O Brasil é só uma pequena gama de tudo isso, né? Então, essa zona tropical em que você fala com muita propriedade intertropical, elas sofrem muito com relação a isso. Isso aí não tenha dúvida. Lógico, eu estou fazendo aqui um resumo, porque ler ia ficar aquela coisa muito de ler, voltar e voltar. Aí eu botei aí, ó, nova metodologia para reformulação da teoria do Zênite solar. Aí, logicamente, porque eu não repetir a palavra, vou ter TZS lá, teoria do Zênite solar. Então, você vai ver isso de certa forma. E, logicamente, parabenizando você pela iniciativa, independente de se ia precisar de um ajuste, e, logicamente, é aí que eu vou realmente... eu entro em cena para realmente dizer a você o que eu achei de tudo isso, o que pode ser feito, e eu tomei a liberdade de fazer uma comprovação, tá? Porque não adianta as pessoas ficarem torcendo a cara para você e sempre olhando assim, aquele cara doido, rapaz, que foi lá para a NASA, aquele maluco queria mudar, tá entendendo? Não que ele queira mudar. Se Antônio Carlos achar que é legal, diz, Luiz, vamos mudar então. Mas como é que a gente vai mudar, rapaz? Procurar político? Não, comece a enfatizar isso, vídeos, olha, pessoal, vocês estão morrendo de graça. A comunidade científica até agora não deu a contribuição que deveria dar. Aí levanta a comunidade científica. Mas o que é que eu deveria fazer? Ter alertado as pessoas que elas estão se expondo e que ninguém tem dito para elas, pessoal, evita esses 3 meses, do mesmo jeito que você evita no verão, voltando um pouquinho. Estou sempre indo e voltando para o mesmo ponto. Ou seja, é aquela cobrança. Ninguém gosta de ser cobrado se não está fazendo certo. Isso aí, tenha certeza, absoluta certeza. Eu brinco com meu amigo aí, de uma forma séria, né? Após analisar a teoria ataídiana do Zênite solar, inicial, logicamente, que é a tua proposta inicial, que está no livro, encontrei algumas inconsistências e discrepâncias nos cálculos, que precisavam ser revistas, corrigidas e ajustadas para que o principal objetivo da proposta fosse alcançado e o cálculo funcionasse perfeitamente para qualquer região do globo. Esta sim, porque eu imaginei que a sua pretensão seria essa. Porque quando você olha muito um lugar, parece que não... Segura um pouquinho, amigo. Parece que não chama tanta atenção. Ah, não, ele está olhando é porque é a cidade dele, rapaz. Ele está querendo trazer tudo, abraçar para ele, tá entendendo? Ele tomar aquele sol em Salvador, Salvador bela, maravilhosa como Rio, né? Não, mas ele está olhando Salvador. Não, o título foi justamente com esse é o mote do título, porque eu levei o nome de Salvador para o mundo, para alguns países. Então, por ter apresentado isso fora, Alemanha, Estados Unidos, Venezuela, antes da crise, apresentei lá. O trabalho foi para a Espanha, tem ele na Índia publicado. Sim. O livro tem 8 idiomas diferentes, então está à venda no Amazon do mundo todo. Ótimo. Tem vendendo no Japão. Tá? Eu costumo dizer brincando, eu dei meia volta ao mundo com esse trabalho e ele deu a volta toda. Ele é um trabalho publicado internacionalmente. Com certeza. Então, no afã justamente de tentar, eu digo, meu Deus, tem algo errado, algo está acontecendo, precisa da devida importância. Né? Então, assim, eu, por ser só uma pessoa que viu, que teve a ideia, que correu, registrou, isso. Né? Porque primeiro fui olhar se tinha algo igual, não tinha. Então, registrei o texto na Biblioteca Nacional, botei o blog no ar, comecei a discutir com alguns amigos, né? Sim. Ainda tinha um colega do mestrado que dizia,
Ah, legal, Luiz. Olha a ironia, né? Isso. Legal, Luiz. Vou mandar para minha filha de 7 anos ler. É mole. Aí, aí foi legal porque entrou no blog umas figuras do Observatório Nacional, Eugênio Scalise, cientistas famosos entraram, comentaram. Certo. Aí eu disse, tomara que sua filha consiga entender mesmo, e o pai dela também, Principalmente o pai. principalmente o pai. Mas, Principalmente enfim, ele. Não a tem luta dúvida. é grande, o pior é que às vezes você está lidando com pessoas de conhecimento científico, de Sim, posição acadêmica isso. né, e tal, e aí o cara, não, eu sou o doutor e tal, e fica naquela, né, de, assim, você que chegou aqui, você é só um doido e Você tal. falou que Então, era o quê? Ele era o quê? Você falou? Não entendi que ele era o quê? não, o cara fica naquela pose de eu sou o doutor, Ah, eu tenho sim. o Mas qual a conhecimento, especialidade dele? é isso, Ortopedia? algo parecido, Ah, certo. Não, tranquilo. Beleza. algo parecido. Amigo, é o seguinte. Então, óbvio que quando você tentou fazer aquela projeção dos 45 dias baseado realmente naquele período, né? Que ele é variável, 88, parece que é 92, não me recordo exatamente, porque minha cabeça tem que estar Não, firmada em. tranquilo. Outro detalhe, Antônio Carlos, é que Sim. você tem dados, você faz medições, então as suas informações são muito precisas. É, A minha construção ela é toda teórica, tá? Então, certo. por isso que eu digo assim, a partir de, né, o mais ou menos no dia, tal, Sim, porque nós sabemos as datas não são fixas, né? Como o sim, equinócio ocorre numa data, em outro ano ele ocorre em outra. O correto. solstício ocorre numa data, pode ocorrer em outra. Justo. Então, a minha preocupação não é o cálculo preciso, como você tem essa preocupação, você É, tem esses dados, né? isso. Mas aí, no meu caso, é tudo um modelo teórico. É Sim. tanto que é o título do livro, né? A Modelo teoria. teórico sobre as Isso, considerações e tal, porque tudo precisa exatamente. ser confirmado realmente por Justo. astrometria e tal, mas eu levanto apenas, são questões teóricas, tá? Então, fique muito à vontade, viu? Sempre Tranquilo. E para trazer os dados aí, eu fiquei e estou à vontade, viu? para trazer os dados aí, que só vamos ganhar todos, é isso aí. Lógico. Inclusive a sociedade, né? Sim. Quando você fez a composição, né, e definiu os 45 dias e realmente você percebeu realmente que você tinha um problema quando você arrastava de 200 a 45 dias para frente ou para trás, logicamente, você já põe essa coisa assim, um pouco preocupado e define isso como uma questão voltada à temperatura. Não, eu venho dizendo desde o início assim, tem muito a ver com a radiação solar, que, lógico, está dentro, obrigatoriamente, dessa questão de temperatura. Mas hoje, quando se fala em clima, a gente sabe que as mudanças climáticas estão deixando os meteorologistas malucos. Os modelos climáticos estão mudando a todo momento. Os caras estão, eu percebo assim, Cada vez mais realmente, difícil prever, vai mudando, 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 ninguém sabe. estão fazendo mágica, viu? Porque realmente, né, sustentar essas alterações com tanto cálculo e modelo não é fácil, não. E eu imagino o quanto, né? Bom, e eu fiz assim, saí desse modelo simples que você criou e foi para um modelo mais complexo. Esse modelo ele usa os três, eu chamo de três pilares, está sustentado em três pilares astronômicos: zênite solar, ponto subsolar e equinócio invernal do hemisfério a que a localidade pertence. Então, essa complexidade é porque eu tinha que encontrar uma forma proporcional para dizer aqui é uma zona térmica confortável e independente de qualquer coisa, porque existem datas, períodos que são aplicados para se conhecer e, digamos assim, reconhecer para quem quiser, óbvio. E eu digo assim, que a teoria dos entes ela se tornou, na minha visão, um marco. Ele, para mim, é um divisor de águas, né, na tentativa de corrigir essas distorções seculares, quando se fala muito de estações do ano. E eu coloco de uma forma muito, muito pertinente aqui. E óbvio que eu uso aí dentro, às vezes ele está entre aspas, realmente nós vamos fazer essa correção aí, outros eu deixo sem aspas, mas é porque quando está escrevendo, já está lá, entre aspas. Então os outros que não tem, a gente bota aqui muito mais fácil. Você sabe que isso vão faltar muitas pinceladas aí Não, e tranquilo. rápidas. Inclusive, todo o processo editorial tem a revisão da própria editora, Sim, tranquilo. Isso aí é ótimo. tranquilo. Muito bom. Então, assim, eu digo realmente que você fez ela de uma maneira muito simples e despretensiosa, porque você analisou dentro do que você tinha de informações. Então, você imaginou assim: estou vendo Salvador, estou vendo aqui a zona intertropical que está pertinho, e para mim está bom como meu ponto de partida. Mas, óbvio, a falta de informações e dados
que não é tão simples também, da maneira que a gente às vezes quer fazer. Você às vezes passa mais tempo para conseguir uma informação, porque você tem que pesquisar algo, esse algo tem que pesquisar outro algo, e aí daqui a pouco você está lá no final, fora do teu contexto inicial. Então, isso não é tão simples aí, assim. Então, obviamente, eu falo, meu amigo, aí que, né, a questão dos 45 dias que você propõe antes e depois, e cito essas duas datas, né, que é o 12 de setembro e 2 de abril, né? Estou botando aí porque você tinha como primeiro, você me explicou por quê. Exato. Mas tudo bem. Pode dar Exato. mais uma adiantada aí, amigo, por favor. Ao revisar e corrigir, vamos lá, mas chegue no topo aí, por favor. Beleza, ótimo. Então, eu criei realmente essa nova metodologia que ela comprova e estabelece critérios contundentes para que você, para essa funcionalidade e objetividade. E, logicamente, assim, trazendo com isso o que eu chamo ali de objetivos nobres. Os objetivos sempre eu vou bater no mesmo ponto: saúde e bem-estar social. Se eu não tiver um objetivo, essas pesquisas é só para me aparecer, só para eu dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Professor, inclusive, eu cursei uma matéria como aluno especial, um doutorado de difusão e ciência e educação. Certo? E tem uma questão muito falada lá nesse programa de doutorado, que é as questões sociocientíficas. É muito Sim. interessante isso. Então, esse seu trabalho, ele ajuda a comunidade em quê? Então, é perfeito isso. Outra frase que eu gosto que as pessoas falam, ele diz assim, toda ciência é social. É, Que legal, né? Quer dizer, exato. todo conhecimento humano tem que servir para ajudar a coletividade. Se não for assim, não tem razão de ser, né? Não tem razão de ser. Aí eu digo assim: para que você estudou tanto, chegou lá na ponta, para você não olhar para trás Não tem e dizer sentido. assim: eu estava naquele momento pretendendo a ser alguém em determinada área, e eu então trilhei um caminho realmente bem amargo, uma série de dificuldades que eu tive. Cheguei lá adiante. Alguém atrás precisa também desse mesmo apoio. Então, eu bato sempre nessa mesma tecla. Claro. E, obviamente, amiga, assim, aí quando eu propus essa nova metodologia, eu sempre pensei na questão da população mundial, né? E eu faço um convite aqui logo no meio aí da tela para acadêmicos, educadores, né, a sociedade em geral, para participar dessa campanha nacional ou mundial de prevenção e combate ao câncer de pele e doença dos olhos, porque a OMS tem feito muito a parte dela, mas ele está lidando com o mundo todo, está lidando com países que está lá numa zona realmente bastante, segura um pouquinho, amigo, bastante crítica, e tem gente que não está nem aí se vai acontecer isso ou aquilo. Outros, sim, estão mais preocupados. Por exemplo, a Austrália. A Austrália sofreu muito, tem sofrido até hoje. As campanhas deles ficaram bastante acirradas, eles conseguiram dar uma melhorada bastante nisso, o Canadá. Então, se você olhar as amargas experiências na área de saúde, elas têm mostrado que precisa se levar mais a sério isso. E existem vários caminhos. Então, quando você põe a teoria do Zenit, eu vejo ela como um divisor de águas, um marco. Bom, da forma que você construiu, você mesmo viu que você tinha aquelas dificuldades. E nada melhor do que você dizer ao mundo assim: muda isso, está prejudicando todo mundo que está nessa faixa tropical. Não estou falando de Salvador, que é ótimo que se comece por aqui. Nossas pesquisas estão sendo feitas Feira de Santana, Bahia, Salvador, Bahia. Então, não tenha dúvida. Primeiro mar, primeiro chão na Bahia. Na Já dizia, Bahia, já meu dizia o amigo. Deus Ó, meu Gilberto, rei, ó, meu rei. o Deus Gilberto Gil já falava isso. Então, eu convido as pessoas para debaterem, né? Criar campanhas impactantes e tudo mais. E eu falo também que essa questão da primavera, a primavera mascara muito isso. Então, é algo hoje que eu não vejo a primavera com bons olhos hoje. Mas aquele cara é nojento, fica falando de primavera, uma coisa tão maravilhosa. Sim, mas vamos olhar da forma prática, vamos olhar o que se esconde por trás dela. Então, não é só temperaturas amenas, tem Claro. coisas que precisam Inclusive, ser. como a gente própria fala, o 12 de setembro está antes do 21 de setembro, que é a data da primavera. Né? Sim, Então, 21 de setembro é a data do equinócio, é a data do Sol no Equador. Mas, isso. beleza. Só que 12, antes dele chegar no Equador, já tem a radiação dos 45 dias para, por exemplo, Salvador. Né? Sim. E, lógico, aí todas as outras capitais a partir dos dias que vão se sucedendo. Né? Essa é a questão. Luiz, quando você propôs a questão dos 45 dias,
É porque quando você faz isso, você abre uma faixa e essa faixa vai se estreitar, vai se enlarguecer, dependendo do local onde você esteja. Que realmente é aquilo que você Sim, achou e você viu que realmente poderia ser diferente. Mas com um olhar mais dado, científico, eu consegui enxergar algo que eu considero mais bem ajustado e melhor. Bom, e você vai tomar uma surpresa mais adiante dessa questão dos cálculos, tá? Então, eu falo muito dessa triste ilusão que as pessoas têm com relação à primavera, no ponto de vista da saúde e bem-estar social. Bota sempre isso na sua cabeça, que eu acho que vai valer a pena a partir de agora, viu? Saúde e bem-estar social. Usa isso, Luiz, como uma plataforma para a sua teoria também. Então, acho que ela tem que ter um objetivo. Se ela está trazendo um verão extenso, maravilhoso para o turismo, para o que mais tiver que ser, é muito mais do ponto de vista da saúde, porque a população precisa entender dos riscos que ela corre. Hoje não, que é cumulativa, mas quando chegar lá adiante, numa certa idade, isso aí é uma dor de cabeça, pode ser mutilação de uma parte do corpo, por mais que a medicina esteja evoluída de lá para cá. Então, claro, claro, não é tão simples, fora a morte, né? Melanoma e não melanoma. Então, a gente tem realmente saber os claro. riscos que cada um colocam as pessoas, né? Bom, e eu falo uma coisa engraçada, que aí eu vou em busca de outras coisas. Que quando você fala muito você fala nessa faixa de extensão, você está falando o quê? O verão, aquela coisa bonita que a Bahia tem, que arrasta consigo a questão do turismo. Lógico, isso aí não tem dúvida. Como muitos países no mundo, na faixa tropical, utilizam isso para acolhimento turístico, né? E eu coloco ali que, em segundo plano, não tão importante quanto a premissa da TZS, que eu acho que deve ser, a partir de agora, uma premissa sua também. Né? Então, ver essas questões que envolvem indústria, comércio do turismo, cultura, esporte, lazer, entretenimento, cosmético, bebidas. Então, isso é um leque que podem realmente aproveitar disso do ponto de vista comercial, tá? Mas que o principal objetivo para mim é aquilo Claro. que toda a ciência se propõe: o bem-estar, saúde e bem-estar social. Bom, vamos subir mais um pouquinho, amigo, para a gente acelerar agora. Você veja que eu estou sempre botando aí faixa térmica, faixa térmica. Essa palavra, para não ficar engessando ela dentro de um período que você anteve com relação aos 45 dias, eu já coloco de uma maneira como faixa térmica, tá? Ou seja, porque a faixa térmica eu não me comprometo agora com primavera nem com verão. Eu digo que é uma faixa longa. E é interessante o seguinte, eu já começo agora a definir algumas coisas que estão nessas fórmulazinhas aí, que você vai ver as variáveis aí, no caso, FT1 e FT2, faixa térmica 1, faixa térmica 2. Então, quando nós entrarmos aqui, logicamente eu vou sintetizar ela, você vai ver que são as faixas térmicas. E é engraçado, da forma em que você tentou colocar dos 45 dias, em que havia essa variação enorme, dependendo de onde estaria o zênite, né? Ou seja, alguém parece que falou para você. Então, isso quer dizer que cada região vai ter que ter seu próprio verão, seu próprio comprimento para o verão de dias. Em tese, era isso que deveria, é isso que iria acontecer. Então, eu tive esse cuidado e você vai ter uma pequena surpresa, não sei se vai lhe agradar, mas tenha certeza que foi calculado para chegar a algum ponto, tá? Um Certo. ponto que as pessoas dissessem: eu estou aonde? Funciona. Eu estou aonde? Funciona. Ah, mas eu vou lá para baixo. Pode ir à vontade. Viagem, chega lá embaixo, funciona do mesmo jeito. Então, Algumas pessoas que não entendiam o contexto do trabalho me acusavam assim de dizer que, mas você vai criar uma confusão, vai ter que ter um livro em cada região do país, imagina. E eu ok, dizia, não, o livro tem que vir completo, ele tem que vir com a tabela mostrando qual é a realidade, qual é a data em cada latitude. O cidadão se reconhece na latitude dele, e na sim, latitude dele ele vai saber a data. certo. E ali, se a data do Zenit é tal, ele pode anteceder 45 dias, Ou, que é aquele critério cuidadoso ainda, né? Porque a sim, estação oficial é 90, né? sim, Então, ainda sendo cuidadoso, mas porque se trata de um Zenit, não de posição, certo. e 45 antes, 45 depois, né? Isso. Tá, eu utilizei aí, eu tive a audácia de colocar isso como um conjunto probatório, né? Para confirmar e reconhecer a teoria do vento solar. Porque essa nova metodologia, ela traz um fator que eu considero importante. É a questão de ser algo móvel. Eu trabalho com
parâmetros que vão, de forma proporcional, conduzir a uma faixa térmica. Então, se eu estou lá em cima, não tenho preocupação, porque eu estabeleci que foi a sua tentativa. Então, eu vou de uma maneira diferente e realmente você vai perceber aí aos poucos, né? Claro. E, logicamente, pode descer mais um pouquinho? Logicamente, estou falando aqui com minhas palavras, logicamente que o texto está muito mais bem enfático. Claro. Mas, professor, eu acho mais interessante como está. Acho melhor você falando mesmo. Sim. Você dá uma pescadinha no texto só, porque se você fizer a leitura aqui, pode ficar maçante realmente. Realmente fica, viu? Mas fica à vontade, tá ótimo. Muito feliz. Então, eu falo, realmente você está aí, né, em mãos com tabelas, gráficas e uma imagem, tá? Sim. Realmente. Você abre a imagem? Não, segura um pouquinho só. Tá, beleza. Porque isso tudo foi construído objetivando não só a minha pesquisa, mas como também aquela que eu te falei agora recentemente, que eu peguei a questão da equação dos tempos e fui discutir realmente a questão das variações, invertida e normal. Eu achei melhor. Olha que você, essas 30 e tantas horas de conversações, né? E foi para algum lugar. Então, assim, amigo, eu queria que nós fôssemos... Carlos, eu preciso dizer também, esse vídeo vai ficar publicado, certo. A variação, ela deveria estar no livro da Teoria do Zend. Sim. Umas 2 páginas no fim, quando eu falo outras considerações tropicais, que eu não chamo de conclusões, né? Exatamente, já tinha ali uma ideia da variação. Uhum. Mas deu confusão. Olha, para não ter confusão, eu digo, beleza, tiro-os, cortei, pronto. Certo. Aí a Teoria do Zend sai pura. Ok, tranquilo. Certo. Entendi. Aí, e o livro sai em 2014. Né? A variação é publicada em 2015, lá em Houston. Certo. Foi a apresentação em Houston, tal, fui na NASA. Essa apresentação de 2015 para cá, se a gente fizer a conta, tem 8 anos de variação. Certo. É quase uma década de variação. Sim. Todos os anos eu apresento a variação na UFBA. Diante de uma comunidade científica, de pessoas muito letradas, né? Certo. Todos os nossos amigos muito formados, todos da área. Sim. Ali tem físicos, astrônomos, matemáticos, biólogos, meteorologistas, enfim. Certo. Todas as profissões, geólogos, geógrafos, né? Está tudo ali, a comunidade científica toda. Eu preciso lhe agradecer porque ninguém nunca me parou e pediu para explicar. Certo. Luiz, não entendi a variação. Como é isso aqui que você fala? Me explica aqui e tal. Nunca aconteceu. Certo. Então, você que se debruçou, então aqui minha gratidão pública, tá? Por você ter dedicado o seu tempo. Isso aí, repare, eu não estou botando na conta aqui nossas 30 horas de telefone, não. Eu sei que você se debruçou lá com sua pesquisa. Tenho certeza. Foi lá olhar seus dados. Cadê o sol aqui? Cadê o sol acolá? Enfim. Sim. Eu sei que você tem tudo quantificado. Certo. Então, aqui, minha gratidão pública é porque eu costumo dizer que isso seria um fenômeno científico. Isso. O fato de estar diante de uma comunidade e não ter ninguém. Luiz, me explica aqui, como é isso mesmo? Né? Então, sim, assim, alguns amigos ajudaram, por exemplo, a batizar. No início eu achava que era a velocidade do planeta. Certo. Aí um amigo no fórum disse, Luiz, o que você está falando é dia solar. Então, ia ajudando os conceitos, né? Sim, sim. Aí aquele outro conceito problemático de o Sol acelera, o Sol desacelera. Então, aí os meus amigos da física também, Luiz, o móvel é que tem velocidade, que é a Terra. O dia solar não é móvel, ele tem período. Então, período aumenta, período diminui, ok. Mas isso vai de encontro, em alguns momentos, aos regimes de velocidade do planeta, né? Então, daí o nome invertida. Lá em Houston, a publicação chama variação paradoxal, ou seja, variação paradoxical variation, né? Só tem publicação em inglês. Foi apresentada agora na SAB. A apresentação na SAB é em português, mas o texto da SAB também vem em inglês, né? Então a SAB ainda não publicou os análises. Já tem até o certificado da apresentação, tudo, claro. Mas o texto em si não saiu. Então estou aguardando esse texto sair. E vem no livro, né? A variação é um capítulo. Então, teoria do Zend começa, ela explica a posição do Sol em cada data, o Zend está aqui, o Zend está aqui, a teoria do Zend é isso. Certo. Ela me dá a variação, então a variação é um achado de pesquisa da teoria do Zend. Certo. E aí, até 2022, se alguém me perguntar, Luiz, por que ela ocorre? Sim. Até ano passado eu não sabia. Entendi. Então, para você ver. Isso. E aí, eu com meu pouco conhecimento, e por não ser da área, veja, eu fui estudar matemática, estou estudando física,
É. Eu sou aluno de física agora da UFB. Um dia eu vou me formar, vai demorar porque eu preciso trabalhar. Sei, Eu não sou um aluno normal. eu sei. 18 anos que fica lá pegando 6 matérias por semestre, não dá para mim. Isso é Mas verdade. alguma hora eu serei físico, pronto, alguma hora eu me formo. Mas Exatamente. fui me formar em matemática, Você fui tem procurar. pressa? Você tem Não, pressa? eu Então, estou fazendo um curso curtinho, a física é maravilhosa, então eu então aprendo cada continue. coisa, as aulas são fantásticas, todas. Vai. Então, assim, e aí esse aprendizado para poder fechar todos os conteúdos. E aí eu só consigo explicar a variação invertida ano passado, com as coordenadas heliométricas, né? Sim, Então, se não tiver aquele esquema de coordenada, não dá para explicar por que elas ocorrem. Eu até certo. apontei, mostro, né? Eu tinha identificado, digamos assim. Mas Sim, por que Luiz? Bom, o Luiz só encontrou isso ano passado, 2022. entendi. Mas siga, professor. Vamos lá. Uma coisa que você falou na instante aí, na questão da aceleração e desaceleração. Talvez as pessoas até vão achar estranho eu fazer citações nesse sentido. Lógico, eu costumo dizer assim, toda regra, não é que ela tem exceção. Sim, tem exceção. A condução em que a física ensina, impõe que algumas palavras sejam aplicadas em determinado momento de uma forma correta, vamos botar a palavra correta, é interessante, porque durante muito tempo que você conversou comigo, professor, está acelerando, desacelerando e tudo mais. Você só sabe se uma coisa está acelerando, desacelerando, se você tiver dados na mão que mostre a diferença de um dado para o outro, de forma crescente ou decrescente. Se você não tem esse dado, então você já começa a ficar um pouco perdido. Quando você vai para um gráfico e você enxerga o espaçamento maior ou menor, mas aquilo ali é porque está havendo uma projeção do corpo na esfera celeste. Mas não é que está havendo uma aceleração, desaceleração. Mas você está. O Sol está sendo projetado porque nós estamos em um movimento acelerado e desacelerado. É óbvio. Não é que você queira dizer que o Sol lá está acelerado e desacelerado, afinal de contas, aparentemente você está vendo algo que está mudando de posição no intervalo maior ou no intervalo menor. Isso. Você, quando mostra o analema solar, e eu faço, por isso que eu fiz questão, perdi, no bom sentido da palavra, um tempo, para colocar a equação dos tempos de uma maneira diferente. Todo mundo tem uma mania de pegar a equação dos tempos, meter uma reta, curva e vai curvando uma linha com curvas. Você não faz ideia exatamente do que está acontecendo. Você não vê a periodicidade e o espaçamento em dias que o corpo está, digamos assim, seu movimento aparente na esfera celeste está sendo apresentado, mostrado para você. Você vai ver neste instante que a gente vai abrir que a gente vai conseguir falar melhor das variações a partir dele. Eu fiz questão, porque eu queria. Eu estava com os dados na mão, um catatal enorme de dados, e que eu ainda fiz melhor. Para mim orientar, para saber se realmente eu estava tropeçando em alguma coisa, que eu não estava enxergando, que eu estava no escuro, eu coloquei ainda pequenos refinamentos para que eu entendesse melhor dia a dia a evolução daquela informação principal. Ainda fui atrás de uma informação particular. Então eu tive digamos assim, esse cuidado, porque eu não queria só analisar aquela informação de maneira seguida, do dia 1º de janeiro até o 31 de dezembro, não. Eu só me contentava se eu estivesse vendo aquelas variações ocorrerem nas entrelinhas de cada dado. Então, não venham me acusar de nada, porque para mim o que importa são dados. Então, se está gerado dado, você quer o quê? Com 5 casas decimais? Te dou com 5 casas decimais, sem problema nenhum. Mas tem, professor? Tem, milissegundos de arco. O que é que você quer em termos de precisão? Mas quando eu não coloco isso de uma forma muito precisa, porque não precisa, o nome já diz, né? Então eu estou fazendo algo que lhe dá subsídios para você entender melhor. Bom, nós vamos agora entrar na tabela 1 e 2. Antes de entrar na tabela 1 e 2, eu vou me antecipar logo de cara, que é justamente falei assim, não sei o que você vai achar. Essa forma móvel, segurei um pouquinho, amiga, essa forma móvel essa metodologia de uma forma móvel para a gente encontrar um deslocamento e a faixa térmica, ela apontou
para algo conhecido entre a gente. Apontou para o início da primavera e para o final do verão. Aí você diz, mas professor, como isso aconteceu? Se nós temos aí algo que antecede isso, tantos dias, sua proposta, mas você viu, sua proposta, quando tenta se aplicar a outro lugar, você diz, o que está acontecendo? Porque talvez precisasse de um cálculo de forma móvel. Então, eu consegui encontrar que define o início da primavera, ponto vernal, ao outro. São os 6 meses. Aí você diz, professor, mas não é possível. Bom, se existisse um terceiro zênite, ele apontasse para o meio, para lá, para o final da primavera e o início do verão, eu diria, bom, então esse é o divisor de águas que cria essa separação. Os 3 meses de primavera termina aqui. Aí eu digo aí no texto que sim, se nós temos a passagem do Sol, no caso, a longitude verdadeira do Sol em 0, 90, 180, 270 retornando de novo, então são esses pontos que estão definindo esse início, meio e fim das estações do ano. Quando eu faço essa construção móvel, essas equações com suas regras, e ela estabelece esse ponto, eu costumo dizer, é uma faixa térmica, porque eu estou conseguindo só o início e o fim. Para mim, eu posso dizer, não, mas há uma interrupção aqui no meio, porque eu estou passando na longitude tal, entendeu? Então, podem, sim, não tem problema essa argumentação. Se você for para, digamos assim, para as estações do ano, astronômica, para meteorológica, então você vai ter pontos de referência que iniciam e terminam. Bom, vamos agora para a tabela 1. Aí eu já fiz aqui um anúncio para você. Não, desculpa, amigo, as imagens. É a imagem, né? Então, peraí. Você vai para aquela imagem que temos 90 graus norte. Essa máquina não é tão rápida para mim, mas eu consigo abrir aqui. Viu? Aí depois a gente volta a esse ponto aqui agora. Então, eu dei logo a ideia do que eu encontrei em termos de faixa térmica e já fui logo sustentando o porquê da faixa térmica. Porque eu não teria nada a não ser a própria radiação solar que estabelece o máximo em determinados pontos e que tem a representação. É média esses valores? É máximo? É mínimo? É verão? É inverno? Bom, está lá, está aí, em forma de valores. E você vai ver nessa... Essa, professor? Não, a tabela anterior, amigo, é uma que tem só tem números. Pronto. É essa representação? Não. Gráfico. Sim, essa daí agora. Pronto. Eu fiz aí uma aquarela aí, né? Para ficar bem bonita, né? Para dar mais um visual. Bom, o que eu fiz, na verdade? Eu peguei aí a distribuição da radiação solar em UVI. Poderia estar aí watts por metro quadrado? Sim, não tem problema nenhum aqui. É a linguagem comum do mundo. Mas eu estou visualizando problemas de saúde pública e bem-estar social. Então, tem que falar de radiação solar. Então, tudo aí está, a terminologia aí é UVI, certo? Bom, e está tudo baseado na questão da UVB, que realmente é o maior problema que nós encontramos. Nem UVA e nem UVC nos criaria esse tipo de problema, mas a UVB, sim. Isso sem... Aí, quando eu estou falando muito em topo da atmosfera, eu vou logo aqui defendendo uma coisa logo de cara. Quando eu falo que os cálculos estão para o topo da atmosfera, e neste instante eu fiz uma citação, ainda que eu pegue a coluna de ozônio, as previsões ou de Van Helmont ou de Andrews Lassis, ainda que eu vá para esse ponto, nós não podemos esquecer que a radiação solar embaixo, na superfície, que nós temos ela direta, difusa, refletida, mas tem outra coisa também que eu não me recordo agora. Quando você começa a analisar cada uma delas, você vai ter uma série de aumentos na radiação, principalmente solar, hoje. Quantos carros nós temos no mundo que as chaparias estão refletindo? Os vidros de residências, de prédios, a pavimentação, não tão asfáltica, mas como essas, que se usa muito de concreto, né? Tudo que nós temos hoje de concreto, que a humanidade está todo dia criando prédios e mais prédios. Então, o que nós perdemos lá em cima com a filtragem,
nós acrescemos novamente aqui embaixo. Então, é muita maluquice quando você diz assim, mas você está utilizando no topo da atmosfera. Tá, vai ser filtrada com a camada de ozônio, sim, mas vai novamente criar problema lá embaixo. Esses problemas estão o quê? Do fato da radiação. É direta? É. O local tem muita neve? Sim. O local tem muita areia de praia? Sim. Então, nós estamos falando de quê? Das refletidas. Então, eu não estou desprezando tudo isso. Também sei e calculo isso a hora que precisar, sem problema nenhum, com todas as variações possíveis, se vai ser a turbidade, se eu vou precisar da questão da temperatura local, os aerosóis, entendeu? Então, isso depende muito quando se chega aqui na superfície. Mas eu tinha que ter um patamar inicial para alguma coisa. Então, quer mais bem feito? Então, vai medir isso no mundo todo. Então, pega as medições, traz e apresenta. Ó, isso aqui é o mundo, tá? Esse aqui é o mundo medido. Mas se eu colocar tudo isso, eu tenho que colocar numa média. Sim, coloco numa média, sem problema. Mas não vai ficar um pouco incerto por isso aqui. Então, dane-se. O meu papel eu estou fazendo e eu estou realmente produzindo elementos e informações para nós termos a primeira base que diga, olha, tem um problema, ele está instalado em determinado ponto e nós temos que procurar o quê? Corrigir essa deficiência que está prejudicando a humanidade do ponto de vista da saúde e bem-estar social. Bom, de acordo com o que você fala muito no seu texto, você coloca aí o Equador, a zona intertropical e, logicamente, a zona tropical, norte e sul. Essa tarja amarela, ela está mostrando essa concentração nesses pontos, nessas latitudes. Você vê que eu coloco os 12 graus ali, pensando Salvador, do mesmo jeito que eu coloco embaixo o chamado Salvador do Norte, eu brinco muito falando nisso, né? Certo. Justamente para não ter o trabalho de pesquisar quem está lá na mesma latitude norte. Quem é que está nessa latitude lá? É Salvador Norte, né? Vamos brincar aqui. Vamos, digamos assim, deixar o pessoal chateado com as expressões, né? Com a terminologia. Então, o que eu vejo também, amigo? Eu faço uma avaliação desde o Equador, intertropical norte-sul e tropical norte-sul, que é essa faixa aí. Você veja que bom, não está dando para ver exatamente mais. Como eu não posso posicionar nenhuma faixa colorida... Pode voltar, amigo. É a anterior mesmo. Eu ia ver se o zoom melhora. Sim, entendi. Pronto. Não, tá beleza. Como eu já conheço ela, tá? Então, aí tá melhor ainda. Bom, o que é que acontece? Óbvio que essas faixas em cor azul, hemisfério sul, que representam a primavera, né, astronômica ou meteorológica, começando ela em setembro, você vê que se eu quisesse fazer alguma representação, eu teria que colocar ela no meio, no mínimo no meio de setembro e aqui no meio de março. Mas isso ficaria muito estranho. Aí fica parecendo que nós temos 7 meses aí. Não é por isso. Nós sabemos que tem 20, 21, 22, 23. Então, eu deixei ela contida aí dentro para se entender realmente o que é que nós pretendíamos. E isso fica muito claro quando, na região sul, no hemisfério sul, eu começo de setembro, que foi a faixa térmica, que eu disse a você que foi encontrada a partir do que você vai ver em termos de cálculo. Então, ele vai, lógico, eu teria que ter aqui o ano 2023. Como para não ficar essa coisa de tantas informações, eu deixei só 2022, porque terminando aqui, nós teríamos a interpretação da continuidade. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, quase praticamente da mesma forma ou da mesma forma. E o que eu mostro aí? Que abaixo da linha do Equador, com essas tarjas amarelas definidas realmente nessas latitudes, eu mostro que a radiação solar, para a gente no hemisfério sul, olha os níveis que elas chegam. Topo da atmosfera. Mas você vai ter a filtragem da atmosfera ou da camada de ozônio? Sim, mas quando ela chegar embaixo, ela vai ter reflexão. Ela vai ter uma série de outros fatores também que o mundo está contribuindo cada vez mais e vai piorar de tal forma que você vai ficar espantado com essas medidas, né? Em superfície, como diz. Bom, a partir daí, de setembro em diante, eu dou uma tarjada nos valores de setembro, continuando, passando por janeiro, fevereiro e março. Tudo em vermelho. Porque, assim, nas pesquisas da radiação solar para as capitais brasileiras,
Porto Alegre, que não está dentro da faixa tropical, você, meu amigo, sabe muito bem disso, né? Até São Paulo, a gente sabe que, né, está um pouquinho abaixo, parece que é 23, 33 São Paulo, enquanto a gente está 23, 43 norte, 23, 43 sul, que é o limite, né, do Trópico de Câncer e Capricórnio. Logicamente, Porto Alegre está fora disso. Então, se ele está fora, é porque a radiação vai ter um comportamento, principalmente de baixa muito grande, em alguns pontos para o inverno. Mas nós sabemos que quando o Sol estiver cruzando, passando, logicamente, pelo Trópico de Capricórnio, que é perto de São Paulo, então essa intensidade da radiação solar vai estar grande. E eu coloco no texto lá que 9,6, não é esse, amigo, que nós estamos aqui na zona tropical sul, me parece que é 9,6. Eu estou apontando aqui sem necessidade, né? Mas se você depois chegava, mas nós temos aqui no mês de setembro, na 23 graus, nós temos 9,6. É a última tarja. Aí, amigo, pronto, aí, ó. Pronto, aí embaixo. Isso, 9,6. Então, eu digo lá que, para nossa região, o mínimo que nós tivemos de radiação solar no topo da atmosfera foi de 9,6 UVIs. E o máximo nós vamos atingir em torno de 12,4, se eu não me engano, que é justamente quando nós estamos aqui na questão do verão, né? Dezembro, correto? Ó, nós baixando um pouquinho, amigo. Era só passar do lado esquerdo do 9,6, em linha reta você ia encontrar o 12,4 em dezembro. Tá? Passa pelo 9,6. Então, eu coloquei isso como um limite para a nossa região. Então, a Organização Mundial da Saúde, e está também no texto, diz que a partir de 8, 9, 10, nós estamos muito alto. Então, é um nível assim já insuportável do ponto de vista, principalmente de forma cumulativa. E a partir do 11, sim, nós teríamos aquela extrema. Então, a partir daí começa... Prof, um detalhe. A gente está aproximando de 1h30, veja. Não sim. É pressa, por mim, está tranquilo. Certo. Só uma pergunta. Não é melhor a gente encerrar esse vídeo, parar, ele vai fazer a gravação, eu chamo um novo, só para não ficar longo demais, porque pode prejudicar. Podemos. Pode prejudicar a gravação e prejudicar o upload para o YouTube. Pode ficar muito difícil. Ótimo, muito bom, pode fazer. Tá? Eu vou parar aqui por enquanto e a gente volta no outro, tá? Sim, sim. Então, pegamos do mesmo ponto, beleza? Pode, tranquilo. Então pronto, vamos fechar e a gente volta. Isso. Vai ter a parte 2, um momento. Tranquilo.